A cerca de 1.400 quilômetros de Kiev, uma refinaria de petróleo russa trabalha sem parar em Saratov. Ela fabrica produtos para a máquina de guerra russa. Gasolina, diesel e vários derivados de petróleo, somando milhões de toneladas anuais, passam pela instalação de Saratov. Isso faz dela um alvo, e a Ucrânia acabou de acertar em cheio. Uma nuvem de cogumelo apareceu na Rússia após ataque ucraniano à refinaria de Saratov. Dia após dia, a Ucrânia está destruindo o futuro da Rússia ao desgastar sua capacidade de refino de petróleo. A Euromaidan Press detalha em relatório de 10 de agosto que o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou o ataque bem-sucedido em Saratov. Esses oficiais dizem que a Ucrânia enviou um enxame de drones para a refinaria da região, conseguindo acertos diretos que causaram explosões massivas, deixando a instalação em chamas. Publicando no Facebook, o Estado-Maior proclamou: "Esta noite, sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, junto com outras forças de defesa, atingiram a refinaria de petróleo de Saratov, na Rússia. Explosões e incêndio foram registrados no território da empresa como resultado do impacto. A Ucrânia acabou de atingir Saratov com força." Detalhes sobre a intensidade do ataque vêm da New Sky, que investiga os danos causados pela Ucrânia com drones. Ela diz que, em uma noite em que o céu está repleto de brilho, drones ucranianos causaram de 8 a 15 explosões na refinaria de Saratov e áreas próximas. As explosões começaram por volta das 2h com a News Sky, informando que canais militares russos no Telegram relataram dezenas de drones ucranianos no céu à noite. Durante o ataque, um estado de emergência foi declarado, diz a News Sky. A Rússia também afirma ter abatido 8 drones sobre Saratov, em um ataque em que a Ucrânia enviou 120 drones para a Federação Russa durante a noite. Vários desses drones foram abatidos e um caiu em um pátio, causando pânico entre civis. A maioria que chegou a Saratov mirou a refinaria de petróleo, essencial para abastecer a máquina de guerra de Vladimir Putin. A refinaria está gravemente danificada. Testemunhas registraram fumaça preta e densa sobre a área industrial após as explosões, segundo a News Sky. Segundo autoridades locais, houve danos graves nos equipamentos de produção e o incêndio durou mais de 2 horas. O ataque de drones da Ucrânia também conseguiu obter o pequeno benefício adicional de forçar restrições a todos os voos de entrada e saída de Saratov entre 2 horas e 5 horas. Essas restrições não eram o objetivo principal do ataque, porém, elas servem um pouco para garantir que a Ucrânia envie mais um lembrete ao povo russo de que a guerra que seu líder começou pode voltar para casa a qualquer momento. A News Sky relata que um morador de Saratov disse: "Não foi só um ataque, mas um bombardeio inteiro." Os ecos das explosões eram ouvidos fora da cidade e todas as janelas tremiam. Após as 6 horas, a cidade não retomou o ritmo normal, o que não surpreende ao ver as imagens. Publicado no X pela 14 Mídia, o vídeo de 14 segundos mostra perfeitamente o que a Ucrânia alcançou. Nas primeiras horas de 10 de agosto, fumaça preta densa foi vista subindo de um grande incêndio perto da refinaria de Saratov. Embora a pessoa que está filmando esteja a uma certa distância do incêndio, o barulho de fundo é ensurdecedor. Outro sinal de que a Ucrânia atingiu seu alvo. E ainda tem o tamanho impressionante do próprio incêndio. 1 ou 2 drones explodindo à noite em um prédio causariam incêndio, mas não cobririam o horizonte de fumaça. A Ucrânia fez um grande avanço. Algo como uma refinaria de petróleo, que por acaso abriga um produto capaz de causar um incêndio enorme com a faísca certa. A Rússia, é claro, está tentando fingir que toda essa situação não está acontecendo. A Al Jazeera noticiou em 10 de agosto que o governador de Saratov afirmou que drones ucranianos mataram uma pessoa e danificaram prédios residenciais. Menciona-se que uma instalação industrial foi danificada, mas o governador não citou a refinaria de Saratov como alvo. A News Sky relata que o Ministério da Defesa da Rússia repete: todos os vantes foram destruídos. Não é verdade que não há danos significativos. O incêndio nas imagens da United 24 é um dano sério. Pelo menos, o Ministério não chegou a afirmar que quaisquer incêndios relatados foram causados por destroços de drones. Os russos costumam alegar isso, mas nunca se sustenta.
Observe que o Ministério também não disse que todos os VANT, ou veículos aéreos, não tripulados da Ucrânia, foram abatidos. Ele diz que foram destruídos. Talvez isso seja um reconhecimento sutil do fato de que alguns dos drones da Ucrânia se autodestruíram propositalmente ao atingirem diretamente a instalação de petróleo de Saratov. Nunca saberemos, mas resta a dúvida. Por que a Ucrânia atacou uma refinaria a quase 1.500 quilômetros de Kiev? A resposta envolve o papel essencial do petróleo na guerra da Rússia contra a Ucrânia, tema que exploraremos a seguir. Quanto ao motivo de Saratov em particular, a resposta é óbvia. Saratov produz muitos produtos de petróleo refinado. O Estado-Maior-Geral do Exército Ucraniano destaca isso em sua postagem no Facebook. A refinaria de petróleo de Saratov é uma das principais instalações da infraestrutura de combustível da Federação Russa, envolvida no fornecimento de produtos petrolíferos para as tropas de ocupação. Sua capacidade anual de processamento chega a 7 milhões de toneladas de petróleo. Isso mesmo, 7 milhões de toneladas de petróleo. Lembre-se que esse petróleo bruto vira produtos refinados. Saratov é fundamental para a máquina de guerra russa, porque ela pega o petróleo em sua forma bruta e o transforma em gasolina, diesel e outros tipos de combustíveis, que a Rússia precisa para operar tanques, veículos blindados e todo o seu equipamento mecanizado no campo de batalha ucraniano. Sem contar quanto dessas 7 milhões de toneladas de petróleo refinado é vendida a consumidores russos para abastecer veículos ou exportada. A Rússia obtém receita para financiar a guerra de Putin. A United 24 traz mais detalhes sobre a instalação de Saratov. Ela ressalta que, em 2024, a instalação operou quase em sua capacidade máxima, processando cerca de 58 milhões de toneladas de petróleo bruto no ano. Além da gasolina e do diesel, a United 24 diz que a usina também produz óleo combustível, gás a vácuo, óleo, enxofre técnico e betume. É uma instalação versátil e capaz de processar grande quantidade do petróleo da Rússia. A United 24 diz que há 22% da Rússia. Pode não parecer muito, mas lembre-se do que dissemos no início do vídeo. Dia após dia, a Ucrânia está destruindo. Queremos dizer que o ataque a Saratov não foi um assalto isolado a uma refinaria realizado pela Ucrânia por acaso. Faz parte de uma série de ataques. Um esforço coordenado para enfraquecer a capacidade de refino da Rússia até o ponto em que o país não consiga mais produzir produtos de petróleo refinado suficientes para manter suas tropas abastecidas no campo de batalha. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirma isso no Facebook e acrescenta: as forças de defesa seguem adotando ações para reduzir o potencial militar e econômico do inimigo, para forçá-la a parar a agressão armada contra o nosso Estado. Cada alvo atingido no território da Federação Russa, envolvido em garantir sua guerra criminosa contra a Ucrânia, nos aproxima de uma paz justa. A postagem terminou com um aviso sombrio. Continua: qualquer pessoa que lesse isso poderia ter presumido isso. A Ucrânia estava dizendo ao mundo que planejava outro ataque a uma refinaria de petróleo russa nos próximos dias. Eles estariam errados. Horas após a notícia do ataque à refinaria de Saratov, surgiram relatos de que drones ucranianos atingiram outra refinaria de petróleo. Segundo o Kiev Independent, em 10 de agosto, o ataque seguinte mirou uma refinaria na República de Komi, Rússia, a 2.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Esse ataque é ainda mais sério que o de Saratov. As notícias sobre ele continuam saindo enquanto gravamos este vídeo. Uma fonte da Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, Direção Principal de Inteligência, confirmou o ataque ao Kiev Independent. De acordo com a fonte, esta é a primeira vez que a Ucrânia atinge a refinaria na República de Komi, e atingiu especificamente a refinaria Lukoil Uketa. Como Saratov, a planta da República de Komi fornece ao exército russo mozosu, combustível e lubrificantes para suas unidades mecanizadas. Há detalhes sobre o segundo ataque. Segundo a Direção Principal de Inteligência, a Ucrânia atingiu um tanque de petróleo, provocando vazamento. Nenhum incêndio foi relatado, mas o petróleo derramado no concreto ficou inutilizável. Os efeitos de forçar a Rússia a perder um recurso valioso são os mesmos. Segundo a Diretoria Principal de Inteligência, drones ucranianos destruíram uma planta de processamento que produzia gasolina, propano e butano.
As autoridades russas evacuaram a planta enquanto o ataque estava em andamento, mas isso não impediu a Ucrânia de conseguir ainda mais acertos diretos. A noite de 10 de agosto foi importante para a Ucrânia. Nós mencionamos anteriormente que o ataque a Saratov fazia parte de uma série, e o ataque à República de Komi foi uma continuação. Também ocorreram vários outros ataques ucranianos a refinarias russas recentemente. Em 8 de agosto, 2 dias antes do ataque a Saratov, o The Moscow Times publicou um breve resumo. A Ucrânia atingiu 2 das maiores refinarias de petróleo russas na semana anterior, a 10 de agosto. Ambas foram forçadas a parar para reparos. As refinarias de Ryazan e Novokubishevsky foram atingidas. Usinas disseram a Reuters que levará cerca de 1 mês para retomarem a operação. Esse é um problema sério para a Rússia, pois essas usinas têm capacidade maior que a de Saratov. A usina de Ryazan processa 137 milhões de toneladas de petróleo por ano e a de Novokubishevsky, 83 milhões. Também sabemos que Saratov processa 7 milhões de toneladas por ano. Então, vamos supor que o ataque mais recente da Ucrânia tenha tirado essa usina de operação por 1 mês. Além disso, a partir daqui, podemos fazer alguns cálculos básicos. Uma paralisação de 1 mês nessas 3 usinas é muito cara para a Rússia. A usina Ryazan para de processar 114 milhões de toneladas. Fechada por 1 mês, a usina Novokubishevsky deixa de processar 6.666 toneladas, enquanto o fechamento da usina Saratov representa mais de 583 mil toneladas. No total, quase 239 milhões de toneladas de petróleo refinado foram tiradas da Rússia pela Ucrânia. Isso sem nem contar a usina da República de Komi, que a Ucrânia acabou de atingir horas depois de Saratov. Nas últimas semanas, o The Moscow Times afirma que a Ucrânia reduziu em quase 10% a capacidade de refino de petróleo da Rússia. Agora pode passar de 10% após 2 novos ataques desde o artigo do The Moscow Times. Isso explica por que a Ucrânia ataca intensamente as refinarias de petróleo russas. Existem vários motivos, alguns dos quais impactam a guerra na Ucrânia de forma mais imediata, enquanto outros estão mais relacionados a como a Ucrânia está se arrastando. A Rússia sendo forçada a destruir seu próprio futuro. No sentido imediato, os ataques da Ucrânia contra o refino de petróleo russo fazem sentido por causa de algo que mencionamos antes. Menos petróleo refinado significa menos combustível, indo em direção às tropas de Putin na linha de frente na Ucrânia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia e a New Sky afirmam que a Ucrânia deixa claro que todos seus ataques visam a infraestrutura militar russa. As refinarias de petróleo estão incluídas nessa definição ampla de infraestrutura, porque o combustível delas chega aos territórios ocupados da Ucrânia pela ampla rede ferroviária russa. Elimine a fonte e os tanques russos ficam sem combustível. Essa tática não é nova para a Ucrânia. Em abril de 2024, a Político noticiou que a Rússia enfrentava problemas de combustível após ataques ucranianos às refinarias de petróleo. Na época, a Ucrânia havia começado recentemente a fabricar drones de longo alcance a ponto de conseguir realizar esses ataques de forma semi-regular. Isso já tinha impacto. O diesel subiu quase 10% só na semana anterior, a 29 de abril de 2024, enquanto a gasolina atingiu o maior preço em 6 meses, após aumentar 20% entre o início de 2024 e o fim de abril. Os aumentos de preço indicavam que a pressão da Ucrânia sobre as refinarias russas começava a surtir efeito. Desde então, a Ucrânia vem atingindo essas refinarias cada vez mais forte. Em fevereiro, o Conselho Atlântico relatou que ataques de longo alcance destruíram 10% da capacidade de refino de petróleo da Rússia. Esse número é parecido com o divulgado pelo Moscow Times em agosto. Esse valor já indica 10% da capacidade de petróleo da Rússia reduzida. A Rússia restaurou sua capacidade de refino, mas perdeu 10% novamente meses depois? Não temos certeza. De qualquer forma, essa não é uma situação com a qual a Rússia gostaria de lidar. O que sabemos é que cada ataque contra uma refinaria de petróleo obriga a Rússia a reduzir a produção, mesmo que seja apenas por algumas semanas. Trazendo as coisas de volta para o campo de batalha, essas desacelerações têm um efeito claro.
Como o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, destacou em junho, as unidades mecanizadas desempenham um papel enorme na estratégia da Rússia para derrotar a Ucrânia. A Rússia utilizou infantaria desmontada, ataques em ondas humanas e forças mecanizadas para desgastar e enganar as linhas ucranianas, causando baixas, destruindo equipamentos e minando o moral, atacando a capacidade de combate da Ucrânia, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Que melhor maneira de desacelerar esse ataque constante do que eliminar as instalações que o alimentam? Essa é a lógica da Ucrânia e parece estar funcionando. Uma combinação de falta de equipamentos, perdas de pessoal e escassez de combustível fez com que a Rússia mudasse suas táticas, passando agora a atacar a Ucrânia com grupos muito menores de soldados. Antes, a Ucrânia fazia fortificações para batalhões mecanizados com tanques e 500 soldados, mas agora precisa adaptar a estratégia para grupos de 20 soldados, geralmente sem tanques. A Político afirmou em julho que a Rússia não queria essa mudança, mas foi forçada pelo desgaste das unidades mecanizadas e pelos ataques ucranianos a refinarias, que dificultam o envio de combustível aos tanques e veículos blindados em operação. Então, podemos ver que os ataques da Ucrânia às refinarias estão enfraquecendo as tropas russas no campo, mas a aniquilação? Como isso vai acontecer? Tudo se resume ao impacto econômico dos ataques ucranianos às refinarias russas. Vemos um microcosmo desse tipo de problema econômico em nível local. Em Saratov, segundo a News Sky, o refino de petróleo é a base da economia local. Para quem trabalha na fábrica, o ataque de drones da Ucrânia pode deixá-los sem trabalho por semanas ou meses durante os reparos. Se nada mais, isso trouxe a guerra. Putin trouxe de volta o conflito para a Rússia sem que a Ucrânia ataque civis diretamente. Mas isso também é uma pista dos problemas mais amplos que estão assolando o setor de petróleo da Rússia neste momento. Em julho, o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo apontou que a receita da Rússia com combustíveis fósseis caiu 18% no segundo trimestre de 2025 em relação a 2024. Isso aconteceu apesar de a Rússia ter vendido 8% a mais desses combustíveis em 2025. Isso é um problema bastante sério para a Rússia. A Rússia lucra menos com produtos de petróleo refinado, mesmo vendendo mais que no ano passado. Com a onda mais recente de ataques a refinarias, tirando cerca de 10% da capacidade de refino da Rússia, essa capacidade de vender em volumes maiores para compensar os preços mais baixos está desaparecendo. Isso significa menos dinheiro para o esforço de guerra de Putin, e a situação deve piorar com os relatórios de julho. Isso sugere que a Rússia vai proibir a exportação de produtos de gasolina para todos, exceto um número seleto de países, em agosto e setembro. Isso de acordo com a Reuters. A Rússia tenta reter sua gasolina no mercado interno para garantir oferta suficiente à demanda. Afinal, uma perda de oferta significa que o povo russo está pagando mais caro pelos derivados de petróleo, enquanto enfrentam a pressão de uma inflação mensal ainda em 94% em junho, mesmo após 3 meses seguidos de queda. Tudo se resume à pressão sobre o povo, a economia e os militares russos. Drones ucranianos estão rompendo as defesas aéreas russas e atingindo refinarias como as de Saratov. Há um ponto citado antes que deve ser considerado. Ataques ucranianos à refinaria de Saratov e outras instalações petrolíferas levam a guerra de volta ao povo russo. Saratov está a cerca de 1.450 quilômetros de Kiev. A instalação na República de Komi, alvo de novo ataque ucraniano, está ainda mais distante. Esses são dois locais que nenhum russo imaginava, nem nos seus sonhos mais loucos, que a Ucrânia conseguiria atingir quando Putin lançou sua invasão. Deveriam estar seguros, mas as refinarias estão em chamas. Enquanto a Ucrânia continua a provar que a retaguarda profunda do passado agora não está nem de longe tão distante quanto parecia antes. Ataques de drones de longo alcance já são realidade na guerra na Ucrânia para ambos os países. Mesmo com Donald Trump prestes a se reunir com Vladimir Putin no Alasca para discutir o fim da guerra, esses ataques profundos continuarão e precisam continuar. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Ucrânia não cederá nem trocará território com a Rússia, independentemente do resultado da conversa. Atacar a retaguarda da Rússia reforça-me a mensagem de que a Ucrânia ainda está longe de desistir da luta. Tempos incertos podem estar chegando para a Ucrânia.
só saberemos o quão incertos após o encontro que está por vir entre Trump e Putin. Mas é certo que a instalação de Saratov está pegando fogo. É uma das mais recentes e certamente não será a última refinaria que a Ucrânia destruirá antes do fim da guerra. Esses ataques só vão piorar a crise do petróleo na Rússia, pois a Ucrânia atinge o país onde mais dói. Assista ao vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdo sobre os recentes ataques de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.